A graça e paz, irmãos, estamos aqui hoje mais uma vez celebrando um culto dominical, né? Que a paz do Senhor esteja com os irmãos e que os irmãos agora se atentam à palavra do Senhor, que eles se voltem à palavra do Senhor. Como eu quero pedir desculpa, semana passada eu trouxe uma palavra, semana passada não, terça-feira agora eu trouxe uma palavra, eu acabei falando que Satanás em momento nenhum negou Jesus, mas na verdade foi Jó que eu queria falar, né? Jó em momento nenhum negou Deus. Eu falei errado ali, peço perdão para os irmãos, já logo de começo. E hoje, né, agora, eu quero que os irmãos se atentem à palavra do Senhor, porque estamos cercados por palavras de morte, palavras de condenação, né? Eu, por exemplo, onde eu trabalho no pedágio, e lá o que só fala dessas palavras de morte, essa palavra de condenação, que morremos em tantas pessoas, que em tal lugar morremos em tantas pessoas, e temos que levar nossa mente cativa obediente ao Senhor. A gente tem que crer no Senhor, não que a gente não tenha que se cuidar, mas que a gente tem que ter a oportunidade de confiar no Senhor, que tudo isso vai passar. Não quero saber o número de mortes que teve agora, eu quero só ter uma coisa na cabeça: como todas as pandemias, como tudo isso passou, isso também vai passar, e isso vai ser transitório, e que Deus vai dar vitória na vida da pessoa que está passando necessidade devido a essa quarentena, da pessoa que infelizmente foi contaminada com esse vírus, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus na sua vida. E eu quero começar com Romanos capítulo 11, né, essa introdução. Romanos capítulo 11, verso 33, que diz assim, é bem conhecido o texto: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como sondáveis são os seus juízos, e como inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, e quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para a eles seja agora, para sempre. Amém. Por que eu trouxe essa palavra, irmãos? Irmãos, o juízo de Deus pertence a Deus. Não fique com medo dessa pandemia. O cristão tem que sentir. A gente sente medo, a gente sente medo. Mas a palavra de conforto do Senhor é que o Senhor conhece o seu juízo. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que você pode carregar. Inescrutáveis são os seus caminhos, os seus juízos. Porque Deus sabe o caminhar que você tem com Ele. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe o seu modo de ser. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Deus te conhece no mais profundo íntimo. E não é isso que Ele vai, não é essa quarentena, essa pandemia que vai deixar te derrubar. Quando a palavra de Deus diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo isso está acontecendo, é para o bem daqueles que amam a Deus, para que Deus conheça aquela pessoa que serve e que não serve a Deus. E Deus está te conhecendo nesse momento. Se você serve ao Senhor, se você serve ao Senhor, se você acredita na palavra da graça, se você acredita no poder da graça, você acredita que Deus vai te libertar de qualquer mal, e que isso vai te trazer conforto, não vai te trazer palavra, não é palavra de morte, esse cerco que esse pessoal está falando, tudo de morte, essas coisas, tudo de morte, não é isso que vai te trazer desespero, porque você tem um conforto, e o conforto se chama no nome de Jesus. Esse é o conforto do verdadeiro cristão. Eu quero deixar essa introdução para vocês, porque daqui a pouco vai ter a palavra do pastor, e que vocês se atentem à palavra, que seja uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que te encha de esperança, não uma palavra de morte que nós estamos trazendo hoje em dia, né? Hoje tudo que o pessoal está falando de contaminação, de morte, e a única coisa, a gente liga o jornal, é morte, ou é morte por bala, ou é morte por coronavírus, ou é morte por isso, é morte por aquilo, e não está vindo notícia boa na sua vida. Então ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que essas são as palavras verdadeiras e são palavras de vida, e que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Graça e paz a toda a igreja. Esta noite, que Deus abençoe a sua vida. Você que está assistindo esta mensagem através do YouTube, que você possa realmente ser abençoado com esta palavra desta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu quero que você esteja atento, ouvindo
para que Deus possa, através da sua palavra, consolar a sua vida, trazer motivação, trazer incentivo nesta situação que nós estamos vivendo atualmente. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus 10, versículo 16. Mateus 10, 16, que diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que certamente vem de encontro aos nossos corações. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Teu Santo Espírito possa estar nos orientando, nos conduzindo, né? Para que nós possamos, de certa forma, sermos úteis no Teu reino, servirmos ao Senhor, conforme o Senhor quer que nós sirvamos. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Bom, aqui nós estamos diante de uma orientação, né, de Jesus Cristo aos seus discípulos, né? E logo depois do Sermão do Monte, que foi o primeiro discurso que ele fez, que está no capítulo 5 ao capítulo 7, né? E depois de ter feito alguns milagres de cura, ele envia aqui no capítulo 10 os seus discípulos com uma incumbência, né, de cumprir a missão, evangelizando, curando, libertando as pessoas das suas enfermidades espirituais, das suas enfermidades físicas também, e dando a eles o entendimento do Evangelho, do Reino de Deus, né? Então esse foi o objetivo de Jesus ali, orientar os seus discípulos, né? Ele faz algumas orientações nesse segundo discurso, porque o primeiro discurso foi no capítulo 5, 7, e esse já é conhecido como o segundo discípulo, que ele faz as orientações, como deveria os seus discípulos se comportar e viver nessa jornada do ID, de fazer a obra do Senhor, de cumprir, pregar o Evangelho, de cumprir a missão. Era uma jornada como peregrinos, e eles como peregrinos iriam ter algumas dificuldades, e certamente eles, diante dessas dificuldades, eles precisariam ser orientados pelo Senhor, e hoje não é diferente, né? Nós também temos as nossas dificuldades, pertencemos a uma igreja, somos servos do Senhor, discípulos de Jesus, portanto somos cristãos, e também precisamos das orientações do Senhor, para como devemos nos comportar, como nós devemos cumprir a missão do ID, como nós devemos evangelizar. Nós precisamos de orientação. E Jesus aqui, ele estava orientando os discípulos, né? E a primeira coisa que ele orienta, né, eles, primeira coisa, antes de orientar, ele dá uma autoridade a eles, né? A gente vê no capítulo 10, 1, que Jesus deu autoridade a eles para expulsar espíritos imundos, né? Espíritos imundos ou espíritos malignos, e curar todas as doenças e enfermidades. Então Jesus já deu poder a eles, deu uma autoridade a eles, certo? Para cumprir essa missão, né? Então ele chamou os 12 ali, discípulos, e enviou eles e deu algumas instruções. E dentro dessas instruções, eles deviam ter um tipo de comportamento, né? Então a gente vê aqui que eles deveriam dirigir somente às ovelhas de Israel. Versículo 5, né? Dirijam-se somente às ovelhas de Israel. Não se dirijam aos gentios
que não são judeus, e nem aos samaritanos, né? Então, o objetivo inicial ali era que eles se dirigissem somente às ovelhas perdidas de Israel, né? Então, esse era o objetivo, né, inicial aqui, né? Uma outra orientação, um comportamento que eles deveriam ter, né, devia ser: não deveriam levar nem ouro, nem prata, nem cobre, nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Versículo 9 e 10. Então eles deveriam sair do jeito que estavam, né, de uma forma bem simples, bem rústica, bem rudimentar, né, e se dirigir ali às aldeias, às ovelhas perdidas de Israel, né, que ele fala aqui no versículo 6, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, pregando o reino de Deus, curando, salvando, libertando, pregando o evangelho, cumprindo a missão que foi dada por Jesus Cristo, de uma maneira simples e rudimentar, né? Também deveriam viver daquilo que receberiam ao longo da jornada. Versículo 10, aqui, segunda parte aqui: não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias. Quer dizer, seria nos dias de hoje sapatos. Quer dizer, deveriam andar descalços, né? Nem sandálias e nem bordão. Quer dizer, eles deveriam sair ao ermo, segundo as instruções de Jesus, com nada extra, né? E ele fala: pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então eles deveriam bater de porta em porta. Se os recebessem, muito que bem; se não os recebessem, também não seriam recebidos. Mas eles deveriam, de certa forma, confiar de que sempre haveria uma porta aberta, né, para receber, né? Ele orienta aqui, chegando em tal determinado lugar, se receberem eles, que eles fiquem ali na casa até partirem, né, e saudarem essa casa, se ela for digna da paz, repouse nela; se não for, que retorne para vocês, né, a paz. Então ele deu essas orientações, né? A estadia deveria depender se houvesse hospitalidade ou não, né? Versículo 11: na cidade povoada em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partir, né? Então, se isso acontecesse nos dias de hoje, por exemplo, né, seria talvez um pouco difícil. Porque como é que as pessoas iriam ver um discípulo de Jesus descalço, sem dinheiro, dependendo de hospitalidade, em alguma casa, batendo de porta em porta, pregando o reino de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo, que Jesus salva, que Deus ama essas pessoas, que Jesus veio para salvá-las, e que ela precisa aceitar, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, sendo tão furado no bolso e descalço. Como é que essas pessoas iriam receber essa pessoa nos dias de hoje, né? Acho que seria um pouco difícil cumprir a missão dessa forma. Então nós precisamos entender que aqui estavam dentro de um contexto. Passaram-se 400 anos ali, Israel sendo subjugado ali por Roma, né? E estavam ansiosos por um Cristo. Então eles estavam abertos para todos os tipos de novidades. Então a gente tem que entender que a Bíblia, ela está dentro de um contexto. Hoje nós vivemos um outro contexto. Certamente, se uma pessoa batesse na sua porta descalço, pregando o evangelho, você ia entender que essa pessoa é meio louca e um mendigo.
um mendigo pedindo alguma ajuda. E certamente ele iria precisar de ajuda, porque se ele não tem um tostão furado, ele ia depender talvez de um albergue noturno e de ter que comer no bom prato, pedindo um real para as pessoas que ficam na fila lá do bom prato, para poder pregar o evangelho. Se a pessoa conseguir estritamente o que diz a orientação de Jesus aos 12, se ela fosse querer seguir isso, arrisca, né? Mas nós sabemos que muitas coisas estão inseridas num determinado tempo, numa determinada cultura, numa determinada situação e numa determinada realidade, numa determinada época, coisa que hoje vivemos uma outra realidade, um outro momento, né? E precisamos entender essas questões, né? Umas 3 vezes no trem eu tive a oportunidade de ver um rapaz aparentando uns 20 e poucos anos, com uma Bíblia debaixo do braço, normal, de sapato, de camisa, de calça, e ele parava na frente da pessoa dentro do trem e pedia uma ajuda. Aí a pessoa não dava ajuda, ele ia para outra pessoa pedir uma ajuda. A pessoa já... Então ele ia andando assim. Eu não sei o que ele falava, porque ele não parou na minha frente, mas ele andava pedindo ajuda. Talvez ele quisesse seguir estritamente isso, mas certamente as pessoas talvez não olhem com bons olhos. Acha que é um tipo de um charlatão, uma pessoa que está usando a Bíblia como pretexto de não trabalhar, né? Então é meio complicado você seguir às vezes estritamente um texto, achando que é dessa forma que Jesus quer que você faça obras do Senhor, né? Sendo que nós estamos numa outra realidade, num outro patamar, né? Então Jesus, ele fala de algumas realidades também nesse texto, no capítulo 10, né? Que é importante nós entendermos o que Jesus está falando dessas realidades. Primeira realidade é que eles deveriam estar preparados, pois teriam dificuldades simplesmente pelo fato de serem discípulos de Jesus, né? Jesus chega para os 12 e fala assim: olha, vocês vão ter dificuldades, então vocês estejam atentos, né? Vocês vão ter dificuldades, e ele fala até de algumas dificuldades. Nós podemos dizer que hoje, nesse país, nós não temos talvez as mesmas dificuldades que eles tiveram, porque vivemos num país que se diz país cristão, que 90% das pessoas nesse país se dizem cristãs. Então, não temos tanta dificuldade como eles tinham, porque eles viviam numa realidade judaica, e para os judeus, Jesus, os discípulos, era uma fraude, era uma seita que estava se iniciando e que precisava de todas as formas ser combatida, né? Então aqui eles estavam pregando dentro de Israel para os judeus, e certamente eles iriam ter represálias, né? E às vezes represálias graves, né? Aqui diz Jesus aqui para os seus discípulos que eles iriam poderiam ser rejeitados. Versículo 14, né? Diz aqui: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Então, uma das coisas aqui sacudir a poeira em forma de rejeição das pessoas que rejeitaram eles. Então, eles iriam ser rejeitados. Hoje, aqui nós temos um país que se diz cristão, mas se você começar a bater de porta em porta querendo pregar a Bíblia, muitos que se dizem cristãos vão rejeitar a Bíblia, vão rejeitar aquilo que você está falando. Então, de certa forma, a rejeição é presente nos dias de hoje.
Então esse mesmo problema de rejeição que eles iriam passar, nós também hoje passamos, porque todos quase se dizem cristãos, mas na hora que você vai pregar a palavra, na hora que você vai falar do Evangelho, que é a base da Bíblia, que é as boas novas da salvação de Cristo Jesus, as pessoas já cortam você, não querem ouvir, não querem saber. Então, não sei que tipo de cristianismo hoje esse país vive, mas nós sabemos na prática que fomos muito rejeitados quando resolvemos pregar o Evangelho, né? Também aqui Jesus ele fala que eles iriam ser entregues às autoridades, versículo 17 e 18. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas, nos templos judaicos daquela época, nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Então, eles iriam ser, de certa forma, perseguidos e entregues às autoridades. Hoje, por nós estarmos num país cristão, que diz cristão, né, nós não temos esse costume de ser entregues às autoridades. Mas, certamente, hoje, se falarmos determinadas coisas que estão dentro da Bíblia, certamente correremos o risco de ser entregues às autoridades. Então nós precisamos tomar cuidado. Todo cristão que prega a palavra, ele tem que tomar cuidado, porque ele corre esse risco também de ser entregue à autoridade. Não podemos nos calar, evidentemente, mas precisamos tomar cuidado, porque mesmo num país que se diz cristão, certas coisas comprometem. A Bíblia ela é muito clara em determinados assuntos, e nós sabemos que vivemos numa cultura muito liberal, muito relativista, que tudo é aceito, que tudo é normal, que tudo deve ser respeitado, que tudo deve ser aceito. E nós sabemos que a Bíblia ela vai ter as suas restrições. Então, de certa forma, as mesmas dificuldades que eles tiveram naquela época de serem entregues às autoridades, nós também corremos nos dias de hoje. Não estamos isentos de sermos entregues às autoridades, né? Outras coisas que eles poderiam ter problemas seria a rejeição da família. Versículo 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Então, e aqui diz também no versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa, né? Então, a própria família muitas vezes rejeita aquele que realmente se torna discípulo de Jesus, né? Até aquela família que muitas vezes se diz cristão, quando no seio da família alguém se levanta e resolve se tornar um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus, a família começa a contestar, começa de certa forma a dizer que aquela pessoa está ficando obcecado, e surgirá até de certa forma perseguições pela família. Quantos nesse país não são rejeitados pelo fato de se tornarem verdadeiros cristãos? Quantos? Quantos não foram e quantos não são hoje, né? Então essa rejeição familiar que eles tinham naquela época, pelo fato de serem judeus e por acharem que as pessoas que se adentravam como discípulos de Jesus, para eles era uma seita, né? Algo nocivo
para a religião oficial, que era o judaísmo. Então, nós vamos entender que dentro do cristianismo também existe igrejas que se dizem oficiais e detentoras da salvação, e que só há salvação se tiver fazer parte dessas igrejas. Então todas aquelas que não fazem parte de determinada igreja são rejeitadas. Então dentro do próprio cristianismo há às vezes esse preconceito e essa rejeição, e nós sabemos que isso é uma realidade, né? Então poderão ser rejeitados. Então todos esses contextos, toda essa realidade, né, existia naquela época e de certa forma existe hoje também no meio cristão, apesar de dizermos com todas as letras que fazemos parte de um país cristão, né? Então eu pergunto para você, se o país é cristão, por que tantas coisas nocivas ao cristianismo acontecem nos dias de hoje, né? Contrárias aos ensinos de Jesus, às orientações da Bíblia? Então é uma questão que eu levanto. Poderiam também correr risco de vida. Versículo 28, né? Nós vemos aqui no versículo 28: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, né? Então, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, quem que pode destruir a alma e o corpo no inferno? Quem? Deus, por aqueles que não aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aqueles que aceitam, que creem em Jesus, são salvos. Aqueles que não creem já estão condenados. Então esse tem poder, esse devemos ter temor, ter medo, mas não daqueles que podem matar o corpo e que matam o corpo, aqui diz. Então isso era um risco que eles iriam correr, foi um risco que eles correram, e nós vemos que da própria Bíblia tem os seus mártires, que Estevão, João Batista e outros mais. Então esse risco, a todo tempo, pelo fato de sermos cristãos, corremos esse risco, e iriam passar por conflitos. Versículo 34, porque Jesus ele diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Jesus ele fala: deixe-nos a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo dá. Mas Jesus ao mesmo tempo diz: ele não veio trazer paz à terra, ele não veio trazer paz, mas a espada. Quer dizer, a própria palavra de Jesus já serve como uma espada, né, que julga, porque Jesus ele fala assim: eu não vim para julgar, mas a minha palavra julga. Então ele não julga, mas a palavra que ele prega julga. Quando eu prego que aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado, quer dizer, não crer em Jesus Cristo como seu Salvador, não crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não crer que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz tem poder para purificá-lo do seu pecado, e por isso ele precisa aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Eu não estou julgando, mas a palavra que eu estou pregando julga, porque se a pessoa não aceita, ela já está condenada. Então não é eu que julgo, é a palavra que julga, né? Então iriam passar por conflitos, porque quando você prega e a pessoa rejeita, ela passa a ter conflitos com você. Por isso ele fala: olha, todos odiarão vocês. Então o mundo nos odeia, né? Então iriam passar por conflitos. Então temos essa realidade, problemas, dificuldades, aflições, iríamos passar. Agora também existe uma outra realidade que o texto fala: precisavam
ter perseverança para passar por todas essas situações. Porque sem perseverança, eles não iam conseguir se manter firmes, né? Por isso que ele diz aqui no versículo 22: todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então eu creio que a fé verdadeira tem como marca a perseverança. Então, se eu tenho uma fé verdadeira, genuína, autêntica, uma das características que permanecem em mim é a perseverança. Por isso se comenta a perseverança dos santos, né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu creio, e eu sou salvo, e eu sou selado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, então eu persevero, né? Até o fim. Então, a fé verdadeira tem como marca a perseverança, né? A verdade, então, uma realidade é a questão da fé, uma questão da perseverança, quer dizer, a outra realidade, né, é que a verdade sempre triunfará, pois será revelada. Versículo 26, vamos ver aqui: portanto não tenham medo deles, né? Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então, diante de Deus, nada é oculto. Então, a verdade no final sempre vai triunfar. Então, essa é a confiança que nós temos, né? Uma outra realidade também é que a morte não é o fim. Versículo 28, vamos ver o versículo 1: não tenham medo do que mata o corpo, não podem matar, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, a vida, a morte terrena não é o fim, né? Versículo 28. Então essa é uma outra realidade. Então todas as dificuldades que nós vamos passar nessa vida, todas as provações, todas as perseguições, todos os levantes, né? Tem uma outra realidade, que a morte não é o fim, né? Em Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, aqui deixa claro em Hebreus 9, 27 e 28 que o homem morre uma só vez e depois disso virá o juízo. Ele vai ter que enfrentar o juízo, né? Se ele espera em Cristo Jesus, se ele tem Jesus Cristo como único Salvador, a salvação será para a vida dele. Então nós precisamos entender isso, que existe uma vida depois da morte terrena, né? Uma vida eterna, ou uma morte eterna, que é uma separação eterna de Deus, que é para aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo Jesus, né? Então eu me lembro de uma moça que eu estava discipulando, ela era espírita, e eu estava discipulando ela. E quando eu cheguei nessa passagem de Hebreus 9, 27 e 28, ela falou assim que o homem morre uma vez só na carne, mas não no espírito. Quer dizer, o que ela quis dizer? Que a carne morre uma vez, mas o espírito reencarna em outra vida. Eu falei assim: mas então como é que você me explica que segue-se o juízo? Ela ficou sem saber me responder. Se segue-se o juízo, né? Depois tem que enfrentar o juízo. Como é que segue-se o juízo? Se a alma reencarna, o espírito reencarna, como é que segue-se o juízo?
Aí ela ficou sem saber responder e não quis mais fazer os estudos de discipulado, né? Então, às vezes as pessoas têm uma interpretação equivocada da Bíblia, né? Com relação a essa questão, né? Outra parte também dessa realidade é que Deus cuida de nós. Versículo 29 e 31, ele fala aqui para os discípulos: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quer dizer, ele está querendo dizer que aqueles pássaros que eram os mais insignificantes daquela época, considerados mais insignificantes, que eram as pessoas mais pobres, que não tinham condições, que matavam esses pássaros para se alimentar, até esses Deus cuidava, quanto mais de nós, né? Que valemos muito para Deus, muito mais do que esse pardal. Não que para Deus eles não têm um valor, mas ele está comparando nós aos pardais. Então, Deus cuida de nós. Lá em Salmo 23:1, diz assim: o Senhor é meu pastor. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Lá em 1 Pedro 5:7 diz assim também: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de vocês, né? Então Deus cuida de nós, mesmo nessas dificuldades, mesmo nessas provações, mesmo quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, de perseguição, de problemas familiares, né? de ódio de pessoas, pelo simples fato de sermos cristãos e vivermos como cristãos, né? Diante de tudo aquilo que os discípulos iriam passar e enfrentar, Jesus lhes deixou uma orientação especial, que foi o foco da minha mensagem, né? Que 10:16. Diante de tudo isso, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos ou prudentes, como as serpentes, e sem malícia, como as pombas, né? Sem malícia, né? Simples, em outras traduções, como as pombas, né? Então ele usa 2 palavras aqui nesse versículo, né? A primeira é astuto e simples, né? Ou sem malícia, que a princípio parece assim uma certa utopia. Como é que eu posso ser simples e astuto ao mesmo tempo, né? Como é que pode, né? Ou eu tenho uma tendência a ser simples, ou uma tendência a ser esperto, astuto, né? Prudente, né? Atento, né? Para aquilo que está acontecendo ao meu redor, né? Para não ser pego de surpresa, né? Então parece uma utopia, mas que deve acompanhar a vida de todo aquele cristão verdadeiro, né? Nós não podemos deixar de estarmos astutos, prudentes como as serpentes e sem malícia, simples como as pombas. Esse comportamento deve fazer parte da vida cristã, né? Tanto da minha vida como a sua vida. Mas como? Parece algo meio estranho. Como é que Deus permite que eu, uma ovelha, possa ser enviado no meio de lobos? Certamente, se você pegar um rebanho de ovelhas e soltar esse rebanho no meio de lobos, o que vai acontecer? Os lobos serão devorados, as ovelhas serão devoradas pelos lobos. Então, como é que pode Jesus ele falar dessa forma? Eu envio vocês como ovelhas entre lobos. Porque nós sabemos, e Jesus sabe também, que os seus discípulos são como ovelhas desprovidas de proteção, e que precisam de uma proteção.
do mundo com a igreja, dos incrédulos, dos impuros com os discípulos dele, que realmente haveria essa questão, e que como ovelhas, os discípulos precisariam depender do pastor das ovelhas, para protegê-los dos lobos. Então, por isso, Jesus deu a eles autoridade, e Deus também nos dá autoridade como igreja, através do Espírito Santo, para podermos ter condições de irmos cumprir a missão, evangelizando, dando frutos, fazendo a obra do Senhor, servindo ao Senhor, sem sermos demorados. Então, isso é uma questão que sem a proteção divina, sem a proteção do Espírito, sem a comunhão com Deus, sem um relacionamento com Deus, dificilmente nós, ovelhas, não seremos devorados. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós corremos riscos, e dentro desses riscos nós temos que estar prudentes, como uma serpente, e ao mesmo tempo sermos simples, humildes, reconhecermos que dependemos da fé, dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo, dependemos da igreja, dependemos da comunhão com os irmãos, dependemos da comunhão com Deus, dependemos de um relacionamento com Deus, para podermos estarmos protegidos contra os lobos devoradores, que hoje e naquela época eram o mundo que estava ao redor dos discípulos, que viviam ali e que realmente eles corriam risco. Somente com Jesus é que nós poderemos realizar essa realidade, porque essa realidade também nós precisamos entender que existe um mundo espiritual, porque a Bíblia mesmo diz que nós não, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as hostes espirituais do mundo espiritual. Então há um envolvimento espiritual aí, que uma guerra, uma luta que tenta de todas as formas nos abater e nos impedir de servir a Deus. Então há uma dimensão, a outra natureza, que é a natureza espiritual. Então nós precisamos também olhar nesse sentido espiritual, apesar de aqui ser algo muito prático, mas nós sabemos que há uma luta espiritual. Por isso, porque se não houvesse essa luta espiritual, por que Jesus deu autoridade a eles para expulsar espíritos imundos, para expulsar espíritos malignos? Por quê? Porque existe uma guerra, uma batalha espiritual, né, que usa seres espirituais, que usam pessoas para nos atacar, para nos atingir. Então nós precisamos estar prontos, preparados para não sermos abatidos. Por isso, aqui Jesus fala: eu os envio como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, né? Que nesta noite, eu não sei o problema que você está enfrentando, as dificuldades que você tem enfrentado, né? As realidades suas, né? Mas nós sabemos que vivemos um momento difícil, um momento de austeridade econômica, um momento de estar todos reclusos em sua casa. Muitos foram mandados embora, estão desempregados, outros têm as suas microempresas ou pequenos negócios que estão fechados, não sabendo o que fazer, as contas estão chegando, o desespero abate. Mas eu quero dizer para você que, se você é um cristão, se você tem Jesus como seu Salvador, Deus cuida de você, mas você precisa tomar cuidado, porque certamente existe um inimigo
que tenta abater. Existem os lobos que tentam de todas as formas nos atacar, e por isso você precisa realmente estar preparado, né? Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, e que você possa permanecer firme e perseverar até o fim, para que você seja salvo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, amém.